Como a doutrina pode servir como um guia fundamental em um mundo caracterizado pela imoralidade crescente? Por que é crucial para um crente seguir os mandamentos de Jesus em um contexto onde valores éticos parecem cada vez mais em desuso? Qual a relevância de olharmos para nós mesmos em um mundo onde muitas vezes somos distraídos pela demanda externa e pela influência negativa ao nosso redor? Estamos estudando a lição de número 12 da classe de jovem do primeiro trimestre de 2024. O tema da lição é Perseverando na Doutrina de Cristo. Perseverar na doutrina de Cristo significa manter-se firme nos ensinamentos e princípios que Jesus Cristo transmitiu durante sua vida na terra. Isso envolve compreender e aceitar e viver de acordo com esses ensinamentos, mesmo diante de desafios, tentações ou pressões externas. A perseverança na doutrina de Cristo requer uma dedicação contínua à busca da verdade, à prática da compaixão, ao perdão, à humanidade e ao amor ao próximo, independente das circunstâncias adversas que possam surgir. Essa perseverança não apenas fortalece a fé individual, mas também contribui para a construção de uma comunidade mais solidária e compassiva, baseada nos princípios do Evangelho. O texto principal, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamentados na doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito 2:10. Resumo da lição: para herdar a salvação, o crente precisa perseverar na doutrina de Cristo até o fim. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar a importância da doutrina diante de um mundo imoral. O segundo objetivo é compreender que o crente deve andar segundo os mandamentos de Jesus. E o terceiro objetivo é conscientizar da importância de olharmos para nós mesmos. O texto bíblico se encontra em 2 João 1:9. Na introdução, nós vamos ver que na lição deste domingo estudaremos a respeito da doutrina de Jesus Cristo. Ela é a base que sustenta a igreja e toda a doutrina cristã. Veremos alguns dos principais ensinos de Jesus e na necessidade do crente olhar para si mesmo, vivendo assim em constante vigilância e oração. Eu separei aqui 3 palavras aqui dessa introdução. Doutrina refere-se aos ensinamentos e princípios fundamentais que guiam a fé e a prática religiosa, neste caso, os ensinamentos de Jesus Cristo. A segunda palavra é Jesus Cristo, que é o centro da doutrina cristã. Ele é considerado Filho de Deus e é o Redentor da humanidade, cujos ensinamentos e exemplos são seguidos pelos cristãos como um guia para a vida espiritual. E a terceira palavra aqui é a vigilância. Significa estar atento, consciente e alerta, especialmente em relação aos próprios pensamentos, ações e influências externas, como parte de uma prática espiritual para manter-se fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós vamos ver o ponto 1 da lição, diante de um mundo imoral, e o subtópico 1, a moralidade cristã. Como de costume, eu não vou ler o subtópico e explicar. Eu só vou passar a explicação do subtópico para que o vídeo não fique muito grande. Mas você que está aí acompanhando na sua lição, quiser anotar algumas coisas que eu estarei falando que não está na lição, amém? Para agregar nesse subtópico, que é o subtópico 1, do ponto 1, a moralidade cristã. Desse subtópico, discute-se a importância da imoralidade cristã em contraste com o mundo imoral. A moralidade cristã é fundamentada nos ensinamentos e princípios das Escrituras Sagradas e reflete o caráter imutável de Deus, enquanto a ética se concentra no aspecto teórico do que é certo. A moralidade se manifesta na prática do que é considerado correto e bom à luz dos ensinamentos divinos. Essa moralidade é vista como um absoluto moral
relacionando-se diretamente com o caráter moral de Deus, exigindo santidade, justiça, amor e honestidade e misericórdia. Por exemplo, o princípio de que matar é errado é fundamentado na crença de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Portanto, o mundo guiado pela moralidade cristã seria caracterizado por valores divinos, conforme ensinados na Bíblia Sagrada. Eu separei aqui algumas palavras para agregar na lição. Seria interessante explicar sobre elas. Imoralidade refere-se ao comportamento ou prática que estão em conflitos com os princípios éticos ou morais, especialmente aqueles estabelecidos pelas crenças religiosas ou sociais. A segunda palavra aqui é absoluto, que indica algo que é considerado invariável, permanente ou universalmente válido, como os princípios morais baseados nos ensinamentos divinos que não estão sujeitos a mudança ou interpretações variadas. E a terceira palavra aqui é a santidade, que significa pureza moral e dedicação à vida espiritual, refletindo o caráter divino de Deus e a aspiração dos crentes cristãos em viver de acordo com os padrões morais e éticos estabelecidos pela sua fé. Estamos agora no subtópico 2, que é falar o mundo imoral. Nesse subtópico, discute-se a existência de um mundo imoral. Conforme descrito nas Escrituras, a citação de Jesus sobre as pessoas amarem mais as trevas do que a luz. João 3,19. E a afirmação de João de que todo o mundo está no maligno. 1 João 5,19. Destacam a prevalência do mal e da corrupção do mundo. O autor faz uma descrição entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que estão sob o domínio do maligno, descrevendo-os como dois grandes partidos ou domínios. O sistema maligno é caracterizado por estar em oposição à palavra de Deus e seu povo e não segue os princípios morais divinos. Essa descrição enfatiza a gravidade da situação e a necessidade de os crentes permanecerem vigilantes e fiéis aos ensinamentos de Cristo em um mundo que está em desacordo com os valores espirituais e morais. Eu separei aqui duas palavras aqui desse subtópico, que é maligno. A primeira palavra refere-se ao que é perverso, malévolo ou maligno. No contexto religioso, muitas vezes é associado ao diabo ou ao mal, que está em oposição a Deus e aos princípios divinos. E a segunda palavra aqui que eu separei aqui é domínio. Indica um estado de controle ou poder sobre algo ou alguém. Neste contexto, refere-se aos dois grandes domínios mencionados. Um pertence a Deus e ao outro ao maligno, destacando a divisão espiritual entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que estão sob a influência do mal. E a terceira palavra aqui a ser observada, que eu separei, é imoral. Significa contrário aos padrões éticos ou morais estabelecidos no contexto da passagem. Refere-se ao mundo imoral, que está em oposição aos princípios morais divinos e às verdades espirituais, seguindo caminhos do maligno. Nós vamos para o subtópico 3, o cristão diante de um mundo imoral. Neste subtópico, examina-se a postura que o cristão deve adotar diante de um mundo imoral, conforme descrito nas Escrituras. João adverte sobre a presença de enganadores no mundo, caracterizados por não confessarem que Jesus Cristo veio em carne. Apesar dos desafios enfrentados pelos crentes neste contexto, João oferece orientação sobre como agir. Ele enfatiza a importância de não retroceder nem ultrapassar os limites estabelecidos pela doutrina, mas sim perseverar na verdade, fé. Isso implica em manter-se fiel aos ensinamentos de Cristo, buscando a comunhão com Deus e resistindo ao mundo imoral por meio da
palavra. Essa postura de firmeza e fidelidade à verdade é essencial para que os crentes possam enfrentar e vencer os desafios morais e espirituais presentes no mundo. Eu separei aqui 3 palavras aqui desse subtópico. A primeira palavra aqui é perseverar. Significa resistir, manter-se firme ou continuar em uma determinada direção, apesar dos desafios ou adversidade neste contexto. Refere-se à importância para o cristão de permanecer fiel aos ensinamentos de Cristo e à verdadeira doutrina, mesmo diante de um mundo imoral. A segunda palavra aqui é prevaricar. Indica desviar-se do caminho correto, ultrapassar limites estabelecidos ou transgredir princípios éticos. João adverte os crentes a não prevaricarem, ou seja, a não se afastarem dos ensinamentos e limites estabelecidos pela doutrina cristã. E a terceira palavra aqui que eu separei aqui é comunhão. Refere-se à relação e à proximidade íntima e comunicação entre Deus e os crentes. Manter a comunhão com Deus é fundamental para fortalecer a fé e enfrentar os desafios do mundo imoral, buscando orientação e força por meio da palavra de Deus. O segundo ponto da lição é andando segundo os mandamentos de Jesus. O subtópico 1, os mandamentos de Jesus. Nesse subtópico aborda-se a importância dos mandamentos de Jesus como guia para a conduta dos crentes. O Sermão do Monte, encontrado nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, é destacado como a mais significativa mensagem ensinada por Jesus. Este sermão é considerado uma ampliação e aplicação dos princípios da lei de Deus entregue a Moisés. Sua conclusão oferece um resumo dos princípios do reino de Deus, ensinados por Jesus, abrangendo relacionamento interpessoais saudáveis, relacionamento com Deus, o caminho da salvação e da perdição, advertências sobre falsos profetas e a seriedade do reino. Assim, os mandamentos de Jesus são identificados e compreendidos por meio desses pontos, fornecendo orientação para a vida dos crentes. Eu separei aqui algumas palavras para agregar a lição. Poderia separar e explicar para os alunos, ou você que é aluno e quer aprender. Sermão refere-se ao discurso proferido por Jesus, especialmente o Sermão do Monte, que é considerado uma das mensagens mais importantes e abrangentes dos seus ensinamentos registrados nos Evangelhos. E a segunda palavra aqui é relacionamento. Indica a interação e contexto entre pessoas, destacando a importância de cultivar relacionamentos saudáveis e harmoniosos, tanto com outros quanto com Deus, conforme ensinados por Jesus nos mandamentos. E a terceira palavra aqui é salvação. Refere-se à libertação do pecado e à reconciliação com Deus alcançada através da fé em Jesus Cristo. Os mandamentos de Jesus também abordam o caminho da salvação e alerta sobre as consequências da perdição, incentivando os crentes a seguirem o caminho da vida eterna. O subtópico 2 mandamentos santificadores. Nesse subtópico explica-se a natureza dos mandamentos de Jesus como instruções que santificam e capacitam os crentes. Jesus é reconhecido como o Mestre Supremo, cuja sabedoria foi tão evidente que até os servos dos fariseus a reconheceram. Ele ensinou não apenas com palavras, mas também através de sinais e exemplos práticos, incluindo sua própria vida e a chamada. Oração sacerdotal, registradas no Evangelho de João, onde ele pediu ao Pai pela santificação dos discípulos por meio da palavra, que é a verdade. Essa referência à palavra de Deus está diretamente ligada aos princípios eternos da doutrina que Jesus ensinou.
Os mandamentos de Jesus incluem o conhecimento verdadeiro de Deus, a glorificação do Filho, a preservação dos crentes pela verdade e seu compromisso em meio a uma sociedade imoral. Assim, esses mandamentos não apenas perseveram os crentes em um mundo maligno, mas também os capacita a viver de acordo com os propósitos divinos. Eu separei aqui as palavras aqui, santificação. Refere-se ao processo de tornar-se santo ou separado para Deus, em que os crentes são transformados à semelhança de Cristo através do poder do Espírito Santo, conforme instruído por Jesus em seus mandamentos. A doutrina, que é a segunda palavra, indica os ensinamentos fundamentais e princípios da fé cristã, que são transmitidos por Jesus e perseveradores da palavra de Deus. Os mandamentos de Jesus refletem esses princípios eternos que orientam a vida dos crentes. E a terceira palavra, que é a capacitação, refere-se ao ato de conceder habilidades, poder ou autoridade para realizar algo. Os mandamentos de Jesus capacitam os crentes a viverem de acordo com os propósitos divinos, fortalecendo-os para resistirem às tentações e desafios de um mundo imoral. O subtópico 3, que é os benefícios dos mandamentos de Jesus. Nesse subtópico explora-se os benefícios de seguir os mandamentos de Jesus. Jesus enfatiza que aqueles que obedecem aos seus mandamentos são seus amigos, estabelecendo uma relação de proximidade e intimidade com eles. Ele também promete recompensas tanto nesta vida quanto na eternidade, para aqueles que abandonam tudo para segui-lo. Os crentes que obedecem os mandamentos de Jesus recebem bênçãos abundantes, tais como discernimento espiritual para não serem enganados por falsas doutrinas, perseverança para manter fiéis até o fim, preservação das recompensas prometidas por Deus e a manutenção da comunhão com o Pai e o Filho. Dois pontos aqui a ser observado Jesus estabelece uma relação entre amizade com aqueles que obedecem os seus mandamentos, prometendo recompensas tanto nesta vida quanto na eternidade. E o segundo ponto aqui a ser observado os crentes que seguem os mandamentos de Jesus desfrutam de bênçãos incontáveis, incluindo discernimento espiritual, perseverança, preservação das recompensas prometidas por Deus, em comunhão com o Pai e o Filho. Eu separei aqui 3 palavras aqui desse subtópico. A primeira palavra aqui é recompensas. Refere-se às bênçãos, benefícios ou prêmios que são concedidos como resultado de seguir os mandamentos de Jesus. Esta recompensa pode ser tanto nesta vida quanto na vida eterna, conforme prometido pelo próprio Jesus. O segundo ponto aqui é a perseverança. Indica a qualidade de continuar firme e constante em meio às dificuldades, desafios ou tentações. Seguir os mandamentos de Jesus requer perseverança, pois nem sempre é fácil manter-se fiel em um mundo cheio de adversidades. A terceira palavra aqui é comunhão. Refere-se à união íntima e relacionamento próximo com Deus. Ao obedecer os mandamentos de Jesus, os crentes desfrutam de uma comunhão mais aprofundada com o Pai e o Filho, experimentando a presença e o amor de Deus em suas vidas. Chegamos ao terceiro ponto da lição, que é olhando por nós mesmos. E o subtópico 1 é olhai por vós mesmos. Nesse subtópico discute-se a importância de olhar por si mesmo, conforme instruído por João e Jesus nas Escrituras. A expressão olhai por vós mesmo destaca a responsabilidade individual dos crentes em cuidar de sua própria fé e conduta. Jesus enfatizou a necessidade de vigilância e oração aos discípulos, alertando sobre as terríveis consequências do pecado. A falta de vigilância pode levar a quedas espirituais, como no caso de Pedro negando Jesus por 3 vezes,
Portanto, a vigilância e a oração são práticas vitais para o crente, que deseja vencer a si mesmo, o pecado, o mundo e o diabo. Isso implica em olhar para si mesmo, identificando possíveis inclinações para o mal no coração e buscando ajuda em Deus. Dois pontos aqui a ser observado aqui nesse subtópico é a importância da vigilância e oração como práticas essenciais para o crente, visando cuidar-se de si mesmo e evitar quedas espirituais. O segundo ponto aqui a ser observado aqui nesse subtópico é o exemplo de Pedro negando Jesus devido à falta de vigilância, destacando a necessidade de estar alerta contra as tentações e inclinações para o mal. Eu separei aqui 3 palavras aqui desse subtópico. A vigilância refere-se à prática de estar atento e alerta, especialmente em relação às tentações e perigos espirituais. É importante para os crentes vigiarem sobre suas próprias ações, pensamentos e inclinações, a fim de evitar quedas espirituais e permanecerem fiéis aos ensinamentos de Cristo. O segundo ponto, a palavra que é ser observada é oração. Indica a comunicação e comunhão com Deus por meio de palavras, pensamentos e sentimentos. A oração é uma prática vital para os crentes, pois o ajuda a buscar a ajuda divina, a fortalecer sua fé e a encontrar conforto e orientação em momentos de dificuldades. E a terceira palavra aqui é cuidado, refere-se à atenção e zelo dedicado a algo ou alguém no contexto espiritual. Cuidar de si mesmo implica estar consciente de suas próprias fraquezas e tendência para o mal, buscando ajuda em Deus e tomando medidas para proteger e fortalecer sua fé. Subtópico 2, cuidados pessoais. Nesse subtópico, destaca-se a importância dos cuidados pessoais para os crentes. Conforme instruídos por Paulo a Timóteo, Paulo aconselha Timóteo a redobrar a atenção em seu próprio cuidado espiritual, para evitar sua própria perdição, enquanto se dedicava a salvar outros, incluindo o exercício pessoal na piedade, ou seja, praticar boas ações espirituais e cuidar da doutrina em um mundo imoral e perigoso. Os crentes devem estar atentos não apenas à sua própria conduta espiritual, mas também à escolha das companhias e à natureza das conversas pessoais, pois más companhias podem corromper bons costumes. Portanto, é crucial que os crentes se dediquem intencionalmente a boas práticas espirituais e a companhias edificantes, confiando no poder do Espírito Santo para vencer as influências negativas do mundo. 2 pontos aqui a ser observado. O primeiro aqui é Paulo aconselha Timóteo a redobrar a atenção em seu próprio cuidado espiritual, incluindo o exercício pessoal na piedade e o cuidado na doutrina, para evitar sua própria perdição enquanto ministra a outros. O segundo ponto aqui é os crentes são alertados a escolherem cuidadosamente suas companhias e a natureza das conversas pessoais, pois más influências podem corromper seus bons costumes. É importante dedicar-se intencionalmente a práticas espirituais edificantes e a companhias que fortalecem a fé. Eu separei aqui 3 palavras aqui desse subtópico. Piedade. Refere-se à prática de devoção religiosa e virtude envolvendo uma vida espiritual disciplinada e comprometida com os ensinamentos e princípios da fé. Exercitar a piedade implica em buscar uma vida de retidão e santidade diante de Deus. E a segunda palavra que é doutrina, indica os ensinamentos fundamentais e princípios da fé cristã, que orientam a conduta e crenças do crente. Cuidar da doutrina envolve manter-se fiel aos ensinamentos de Cristo e à verdade das Escrituras, evitando ser desviado por falsas doutrinas. E a terceira palavra que é companhias. Refere-se às pessoas com quem alguém se associa ou relaciona regularmente. A escolha das companhias pode ter um grande impacto na vida espiritual e moral de uma pessoa, pois más companhias podem influenciar negativamente seus comportamentos
e atitudes. O terceiro ponto, subtópico aqui da lição, é vencendo o mundo. Nesse subtópico, destaca-se a importância de enfrentar e vencer o mundo, apresentando estratégias eficazes para os crentes. Após abandonar a necessidade de vigilância, oração e cuidados pessoais, enfatiza-se a necessidade de conhecer os desafios impostos pelo mundo atual e de estar preparado espiritualmente, bíblica e intelectualmente para responder adequadamente a elas. Citando por Charles Colson e Nancy Pearce, a obra O Cristão na Cultura de Hoje ressalta a importância de abraçar a verdade de Deus, defender essa verdade amorosamente diante dos outros e demonstrar corajosamente em todas as áreas da vida. Assim, os crentes são encorajados a vigiar, orar e cuidar de sua vida espiritual, mantendo-se firmes na verdadeira e pura doutrina da palavra de Deus, para enfrentar e vencer o mundo imoral. Dois pontos aqui a ser observado aqui nesse subtópico é a necessidade de conhecer os desafios impostos pelo mundo atual e estar preparado biblicamente e intelectualmente para responder adequadamente a eles. E o segundo ponto aqui é a importância de abraçar, defender e demonstrar a verdade de Deus amorosamente em todas as áreas da vida, enfrentando assim o mundo imoral com firmeza na verdadeira doutrina da palavra de Deus. Eu separei aqui algumas palavras aqui. Preparo espiritual refere-se ao desenvolvimento e fortalecimento da vida espiritual de um crente, incluindo práticas como oração, estudos da Bíblia, meditação e comunhão com Deus. Estar preparado espiritualmente é essencial para enfrentar os desafios do mundo, com base nos princípios da fé cristã. A segunda palavra que é a ser destacada é resposta adequada. Indica a capacidade de oferecer uma resposta coerente, fundamentada e compassiva aos desafios e perguntas da sociedade contemporânea, especialmente em relação aos valores e ensinamentos cristãos. Uma resposta adequada exige conhecimento, discernimento e coragem para defender a verdade e a justiça. Chegamos à nossa conclusão. Aprendemos que o mundo se encontra perdido na imoralidade, contrariando os padrões divinos, expostos e ensinados nas Escrituras. É neste mundo, nessa condição, que o crente é desafiado a se manter fiel a Deus, enfrentando e vencendo as propostas e os enganos desse sistema contrário aos princípios divinos. Esta lição reafirma a necessidade de o crente olhar para si mesmo, isto é, vigilante e oração, conforme advertido pelo próprio Jesus. Por somente assim é que o mundo poderá ser vencido. Você ficou até aqui, Deus vos abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deus vos abençoe.